Mega, ministrações e explicações de Gênesis e Apocalipse. Shalom, querido seguidor do nosso canal, na pegada de Yeshua. Hoje nós vamos meditar em Gênesis capítulo 1, do verso 6 a 8, né? Hoje, pela primeira vez, nós vamos fazer um comentário de 3 versos ligados. Não vamos começar a comentar versículo por versículo, porque nossa prioridade aqui é comentar cada dia da criação. Então, formam sessões que independem de quantidade de versículos, né? Já meditei sobre um versículo, já meditamos aqui no Mega sobre 2 versículos, hoje vamos meditar sobre 3 e pode ser uma sessão de um capítulo. Estamos abertos e flexíveis sobre isso, você não preocupa não. Então, como hoje vai falar sobre o dia 2, o segundo dia, que é chamado de Yom Sheni, o primeiro dia Yom Read, né? Yom Erad, melhor dizendo, que é o dia primeiro dia, e o Yom Sheni é o segundo dia, não é? Então, esse segundo dia ele é todo narrado no bloco do verso 6, 7 e 8. Então, vamos ver aqui como é de costume na Bíblia comum, né? Na Bíblia que nós temos acesso de um modo geral. Diz assim: e disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. Verso 8. E chamou Deus o firmamento céu, houve tarde e manhã, segundo dia. Eu vou ler hoje a segunda leitura. Não vou ler aqui na Bíblia textual, porque ela não traz assim comentários diferentes, né, diferenciados. Mas eu vou usar hoje a Bíblia hebraica, que ela é mais apropriada para esse tema que é um pouco polêmico, que aí está implícito aqui, aí a questão da terra bola, a terra plana. Então, nós não estamos aqui para falar, pregar doutrina, o que eu acho ou achismo. Nosso propósito aqui é conferir a essência do texto, a etimologia das palavras em hebraico ou em grego, seja Antigo ou Novo Testamento, e fazer uma meditação à luz da palavra e buscar a revelação do Senhor, ok? Então, eu vou ler e depois eu vou mostrar bem de perto aqui para você o que é que a Bíblia hebraica fala e qual o termo que ela vai usar no lugar de firmamento ou expansão, que você também pode encontrar. Então, vamos lá, Gênesis 1, versos 6 a 8. Disse Deus, haja um domo, a expressão mais correta, haja um domo no meio da água, que ele separe água de água. Deus fez o domo e separou a água acima do domo da água debaixo do domo. Isso foi o que aconteceu. E Deus chamou o domo céu, e assim houve tarde e manhã, segundo dia. De toda sorte, eu vou ler também na Bíblia textual, porque a construção, apesar que alguns termos ela vem trazer os mesmos, mas a construção em relação à Bíblia interlinear, que é a Bíblia português hebraico lado a lado, então a textual também coopera. Então a textual diz assim: então disse Elohim, haja uma expansão, né? Ela não usa o termo domo, em meio das águas, que esteja separando as águas das águas, não é? Então aqui ele já traz um elemento que é mais confiável, que ele traz as águas no plural, não é? Maim, né? Ramaim, não é? E não apenas água no singular. E fez Elohim a expansão para que separasse as águas que estavam debaixo da expansão das águas que estavam acima da expansão. E foi assim, chamou Elohim expansão céus, que é Hashamaim, não é plural, e houve tarde e houve manhã, o dia segundo, que é exatamente Yom Sheni. Então nós temos aqui 3 traduções e vamos aqui buscar equacionar a melhor compreensão. Eu vou mostrar para você aqui que na Bíblia hebraica aparece a expressão domo. Você vê aí a expressão domo, claramente eu grifei de rosa. Então a expressão domo no lugar de firmamento ou expansão. Então você vai ter aí a melhor expressão, que é domo.
E por que a palavra domo, não é? Aqui no hebraico é a palavra raquia, é uma palavra muito específica para redoma, para abóboda, para domo. Ora, meus irmãos, se esse contexto aqui fosse círculo da terra, se usaria outro termo que é rag ou rag. Então, círculo ou redondeza da terra, como muitos questionam, a Bíblia fala da redondeza do círculo da terra, nós vamos explicar aqui. Se fosse essa expressão, realmente nós teríamos que entender a ideia da terra redonda, da terra bola. O nosso irmão Martinho Lutero falou que uma imagem fala mais do que 1000 palavras, então eu trouxe alguns elementos aqui para ver se coopera. Quando a Bíblia fala da redondeza da terra, o hug, são três, é uma expressão que carrega três consoantes hebraicas, não é? É o uret, o vav e o gimel, mas o vav eventualmente tem um som vocálico e não consonantal, então ele declina, não é? De maneira que eu queria chamar a atenção para começar a clarear para você que existem muitos elementos na fonética da língua inglesa que estão na sua raiz da língua hebraica. Então é bom você falar inglês, você também tem uma Bíblia em inglês que ajuda bastante. Por exemplo, a palavra terra em hebraico é eretz e a palavra terra em inglês é earth. Então parece, tem uma sonoridade similar. Então a palavra círculo ou redondeza em hebraico é reg ou reg, né? E a palavra abraço, olha o sentido do círculo. Eu vou te dar um abraço, vou fazer um hug em inglês, é um círculo também, não é? Então a palavra círculo na Bíblia, ela tanto pode respaldar a teoria da terra bola como da teoria da terra plana, porque quando se fala de círculo na Bíblia não é só nesse sentido aqui não, não está falando nesse sentido, mas sim neste sentido aqui, redondeza da terra, o círculo da terra, os ferrolhos da terra, os limites da terra e das águas sobretudo, não é? Então eu trouxe aqui uma figura ilustrativa que nós criamos fazendo alguns estudos, que é exatamente esse elemento aqui. Então nós vamos idealizar na criação que toda essa parte marrom aqui representa o abismo aquoso, né? O Teon, abismo cheio de águas, esse arcabouço aqui, essas pontas aqui, é o abismo. Aqui dentro representaria a terra, né? Tá bem tosco, né? Mas e essa borda toda, gelo, não é? Como a Bíblia fala dos ferrolhos da terra, que da emenda, não é? Da solda, vamos explicar essa palavra, né? Vamos usar essa solda entre a terra, de acordo com a palavra fala aqui, e o raquia, não é? O domo da terra, a redoma da terra, que seria mais redondinho, não é? Mas eu não encontrei um artefato mais redondo. Então, olha o que Deus fez aqui no verso 6 ao 8. Existiam águas caóticas, águas sem guardar o seu território, a sua localidade, a sua geografia. As águas eram caóticas, não é? Então o que é que Deus fez? Deus fez separação através do domo entre as águas que estão em cima do Ramaim, do Hashemaim, que é até céu, e as águas que estão embaixo do céu, que seria o domo aqui. Então, quando a Bíblia começa a narração de Gênesis, a primeira criação de Deus é céu, irmãos, mas não fala do raquia, não é? Não fala de firmamento em expansão. Ele diz Bereshit bara Elohim et Hashemaim. No princípio criou Deus os céus universais. A Bíblia fala de vários céus. Então, aqui embaixo desse domo é um céu específico para a terra. Porque tudo que Deus trata a partir do verso 3 de Gênesis capítulo 1 diz respeito ao projeto terra. Deus está focado na terra. Então, aqui acima são céus universais,
Aqui temos o domo, que a Bíblia geral fala de expansão ou firmamento, e aqui embaixo tem os continentes da terra, embaixo aqui, mais abaixo, o abismo aquoso, e aqui o domo que protege, guarda a terra e separa os céus dos céus e as águas que estão acima do raquia, do domo, e as águas que estão embaixo do domo, não é? Espero que essa ilustração possa cooperar, e nós vamos avançando aqui para pontuar alguns princípios. Olha, irmãos, quando nós vamos estudar sobre a criação, a gente tem que estar aberto para ressignificar e entender realmente o propósito de cada figura. Então você vai descobrir na palavra que os astros, o sol, a lua e as estrelas, ele tem uma conotação muito séria, é um grande tema o sol. E muitas vezes nós vamos aprender que o sol não deve ser tão centralizado, tão evidenciado, né? Essa teoria, essa ciência heliocêntrica, ela é de origem oculta, é uma teoria questionável, não é? A Terra que é o centro do projeto de Deus, não é? Então, a teoria que a Bíblia traz aqui, a ênfase que a Bíblia traz é geocêntrica e não heliocêntrica, né? É a Terra no centro do projeto, na prioridade de Deus. Então, você vai ter que rever sobre céu, sobre sol e sobre águas. As águas, meus irmãos, que esse é um outro assunto que é tocado aqui, o Maim de Deus, né? O Ramaim, não é? Céu, Rachamaim. Águas, céus, Rachamaim. Águas, Ramaim. Então, ele vai citar aqui as águas que são separadas em cima do domo do Raquia, não é? E embaixo do domo, que aí diz respeito às águas do rio, do mar, do contexto da terra, não é? Se fosse o caso de Deus usar aqui a palavra hug, para a terra fosse um círculo, então ele usava a palavra hug, o radical hug, círculo, circunferência, não é? Existe até uma expressão para compasso na Bíblia, você pode conferir, aí Isaías 44:13, né? Merhagha, ou Merhagá, não é? A minha pronúncia ainda é muito limitada, mas essa expressão que está lá, esse radical para compasso, então a palavra, dentro da palavra compasso tem a palavra hug, que é círculo, não é? Objeto para fazer círculo, não é? Para circular. Deus circula sobre a terra desse ponto de vista aqui, ó, circulando na redondeza da terra e não desse, não é? Porque a terra não, pela palavra, não é feita dessa maneira, mas ela é feita, ela é criada dessa maneira, né? Com um domo, não é? Enfim, avançando, porque esse assunto é um assunto realmente independente que você crê, meu irmão, terra bola, terra plana. Eu quero te desafiar a gente conferir na palavra. Se você separar um dia para ir pesquisar essas expressões, pesquisa a expressão firmamento, a expressão expansão, pesquisa a expressão círculo e redondeza. Essas 4 palavras, você for ver a origem hebraica, você vai ter que fazer uma releitura, uma ressignificação dos textos bíblicos e da maneira tão linda e peculiar de Deus criar a terra. Mas por que há polêmica sobre isso? Porque as pessoas alteram esses textos para que a terra seja só mais um astro, para que a terra fique contada aí nesse sistema solar utópico, essa quimera, essa loucura que essa ciência moderna criou, baseado nos astros, né? No zoroastrismo, no zodíaco. A terra, o projeto Terra, irmãos, é um projeto da parte de Deus. A terra não é um pingo azul, uma gota azul, não é um ponto azul no universo, não. A terra é um projeto específico de Deus, é peculiar do amor e do bará, da criação do Senhor. O Senhor nunca desistiu do projeto Terra. Por isso que muitos anjos na Bíblia, eles ficam impressionados com esse amor de Deus com a terra, e muitos anjos quiseram evangelizar, pregar o evangelho, e foi liberada essa bênção para nós. Glória a Deus. Você pode conferir para abrir mais a sua mente, sua compreensão aí, Jó 26:10 e Jó 22:14, Provérbios 8:27 e Isaías também 44:13
Salmo 77:18, Isaías 40:22. Todas essas passagens vão citar a redondeza da terra do ponto de vista horizontal e não vertical, não é? Então, em inglês, se você vai dar um abraço em alguém, você vai fazer um hug, é um círculo ao redor dela, o abraço. A ideia do abraço não é assim, e é dessa maneira, né? Então, enfim, nós vamos pontuando essa parte. Eu quero falar um pouco mais sobre a citação do Ramaim, das águas nesse contexto, águas acima, águas abaixo, né? E o texto aqui na Bíblia textual diz que Deus separou as águas abaixo como prioridade, porque as águas abaixo diz respeito das águas que estão nesse contexto aqui, ó. Nesse contexto, as águas que mais tarde ele vai subdividir e transformar em águas doces, água salgada, as águas do oceano, as águas dos rios. Então, toda vez, como eu já falei em outras ministrações, que Deus faz uma separação, a palavra separação aqui é uma palavra positiva, significa que Deus vai trabalhar com ambos os lados. E se o texto cita primeiro um lado, é porque é uma primazia, uma prioridade. Por isso que daí vem a palavra primogênito, é porque tem uma prioridade, é o primeiro, tem uma primazia. Então o texto aqui diz que ele primeiro separou as águas de baixo, ou seja, as águas do contexto do projeto Terra. As águas que estão acima do raquia, do domo, ele vai trabalhar, a gente não sabe como ele trabalhou, e quando ele trabalhou não tem a ver conosco, tem a ver conosco as águas que estão abaixo do raquia, o oceano, os rios, os aquíferos, que a Bíblia fala, os mananciais de água. E esse tema da água, irmãos, a água, a gente teria quase que personalizar a água aqui, para a gente ter uma profundidade do que representa. As águas, elas representam a justiça de Deus, então a figura da justiça de Deus. Olha o dilúvio, né? O ferrolho de Deus, né? Deus cercando, amalgamando a raquia, o domo, com as bordas da terra através de congelar água e transformar em gelo, né? As águas significam o controle de Deus, a contenção de Deus. São ferramentas de contenção as águas, não é? Em relação a demônios caídos. As águas seriam como uma coleira no pescoço de um pitbull, né? Aquela coleira de contenção cheia de pontas para conter os pitbulls bravios, não é? Então as águas, elas têm essa função. Por isso que você vai ver tantos homens de Deus movendo, dando comando sobre as águas. A abertura de mares e rios, só aí são 4 vezes na Bíblia, não é? Deus, através de Moisés, abriu o Mar Vermelho. Aí depois, através de Josué, abriu o Rio Jordão com a arca. Aí depois, através de Elias e Eliseu, abriu o Rio Jordão mais 2 vezes. E eles passaram a pés enxutos. Isso acontece 4 vezes no Antigo Testamento e nenhuma no Novo. Por quê? Porque no Novo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que tem toda a plenitude de Jesus Cristo, ele não precisa abrir o mar, ele anda sobre o mar. Ele está dizendo, eu sou o soberano aqui, e tudo aqui embaixo desse mar aqui, todos os demônios confinados debaixo desse mar, debaixo desses ferrolhos, desse abismo, eu tenho um domínio, ele não tem controle de nada. Essa é a ideia, meu querido. Então, está na hora de você começar a ressignificar a água, não é? O teon aquoso, o abismo aquoso, não é? E nós vamos chegando ao final, para o vídeo não ficar tão longo, quase 20 minutos, não é? Mas eu queria te desafiar em nome de Jesus, que você meditasse sobre essa ideia, o projeto Terra, do coração do amor de Deus, e esses elementos como a água que vem a enaltecer, glorificar Jesus. Ramaim são águas, aparece muito água no plural no Antigo Testamento, mas no Novo vai aparecer muito no singular, água, a água da vida, que é o Senhor Jesus. Por isso que todas as águas do passado, elas representam o ferrolho de Deus, mas no Novo Testamento a água vem como uma figura de Jesus Cristo, o todo soberano, não o ferrolho de Deus, mas o soberano, o Filho primogênito do amor, do coração de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele não vai
cortar e romper as águas e abrir mar vermelho nem Rio Jordão. Ele vai andar sobre as águas. Toda a honra, toda a glória seja dada a ele. Shalom.